Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, amém? Essa é a saudação dos batistas, né? Congresso Pais e Filhos. Quem que é filho aqui? Levanta a mão. Então, todos vocês estão convidados a participar do congresso o tempo todo. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Ó, tem bastante pai. E quem é vovô? Tem vovô aqui? Vovô. Eu levantei a mão. Não tem vovô aqui? Tem, sou eu. Cadê? Nós aqui. Ah, tem uma parceira lá, né? Nós também, vamos lá. Nós somos avós com muito orgulho também. Muito orgulho. Mas gostaríamos de colocar um versículo. Os irmãos da projeção já localizaram lá, Efésios 3, 14 e 15. Lá, Efésios 3, 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E o 15... Pode passar mais um, querido. Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Então, essa palavra nos fala a respeito de família. Nós estamos num congresso de pais e filhos. Amém? Sabemos que é um culto de jovens, tem muitos jovens aqui, tem muitos casais jovens e também muitos pais e mães que vieram para aprender mais da palavra de Deus. Isso é muito bom. Nós estamos muito felizes de estar aqui, não é, amor? Muito mesmo. E nesse congresso, vocês vão ter a oportunidade de deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Vai ter a oportunidade de ser curado. Quem quer ser curado? Quem não sabe que vai ser curado? Mesmo que você não queira, o Espírito Santo está aqui, ele está te vendo. Porque quando nós fomos convidados para vir para cá, a gente começou a orar e pedir assim, Senhor, traz as pessoas que o Senhor quer tocar e curar. São vocês. Olha, e quando eu olhei, eu falei, poxa, com neve, né? Para nós foi novidade neve, que eu nunca tinha visto. Eu estava com medo do frio. E vocês aqui, que maravilha. Então, vamos aproveitar junto, que de hoje até domingo de manhã tem muita coisa, tem muita palavra de Deus, que vai ser uma semente que é para a sua geração, não é só para a sua família, mas é para a sua geração. Amém? Então, nós conhecemos hoje, nem a neve, diz que, aprendi tudo hoje, nevou, depois caiu uma chuva, ele congelou aquele negócio todo, e que agora quem não tirou a neve está lascado, não é isso? É isso mesmo? Que agora vai dar um trabalhão para tirar isso aí. Né? E a gente bate o pé e é duro, é gelo mesmo. É bem gelado. A terra de vocês é gelada, queridos. Mas amém, glorificado seja o Senhor. O Espírito Santo é quente, amém? É Ele que aquece os nossos corações. Bem, eu sou o Luiz da Thelma. E eu sou a Thelma do Luiz. Somos casados para sempre. Casados para sempre. Pais para toda a vida do Luiz Felipe. Da Gustavo. Bruna, do Gustavo, do Leonardo. O Felipe é casado com a Cássia. O Gustavo é o que nos deu 2 netos, casado com a Kelly. Então, a gente fala assim, somos pais da Bruna, do Luiz Felipe, da Cassiana, do Gustavo, da Kelly, do Leonardo, e agora tem a Thaís. Tem a Thaís, que é a namorada do Leonardo, estão namorando. Eu sou lá em Curitiba consultora empresarial e a Thelma é terapeuta. Sou artista plástica e terapeuta, então eu trabalho com arte e terapia, e desde então que eu comecei a trabalhar com arte e terapia, Deus começou a curar muitas vidas através do que eu já fazia há 30 anos como artista plástica. Foi assim, Deus sempre nos surpreende, né? Foi uma mudança, onde a gente começou a trabalhar, e Deus começou a curar, e a gente começou a palestrar, e Ele que me ensinou. Então, eu atropelo Ele, mas no final a gente dá tudo certo aqui. Né? Nós somos pastores na Igreja Batista Nacional, no Cajuru, em Curitiba. Também uma igreja batista, e sempre, desde que me converti, estou na igreja batista, não nessa, mas algumas batistas, sempre na Convenção Batista. Nós temos cargo na Convenção Batista Nacional do Paraná, eu sou vice-presidente da Ordem de Ministros Batistas Nacionais no Paraná, sim. Nesse tempo, nessa gestão, e lá na igreja nós somos responsáveis pela área de cura e libertação e oração, intercessão. Essa é a área que nós trabalhamos. Ministramos para casais já há muito tempo. Nós iniciamos e fizemos nosso primeiro curso de casais, quando recebemos a ministração,
em 1994. Eu sei que tem gente que não tinha nascido nessa data, não é verdade? Muitos, né? E quando a Michele falou que da idade, eu falei, não, ela esqueceu de mim, que eu estava ali no banco. Então ela falou, eu sou a mais velha. Não é, Michele. 62, você quase dobrou, quase inverteu seus dígitos ali, tá bom? Mas, então nós estamos ali trabalhando nessa área, lá na igreja. Estávamos na Flórida, a semana passada. Nós estávamos ali na igreja DT Church. Estávamos ministrando lá para casais. Foi uma semana só de ministração para casais, em aula e atendimento pessoal. E a semana seguinte, somente atendimento pessoal para casais. Então, lá, nós ministramos a quase mais de 20 casais, individualmente e em treinamento. Todos os casais passaram por libertação. Você vai falar isso aqui? Todos passaram por cura. Bem, como que nós vamos fazer aqui, gente? Hoje, sexta-feira, é um culto de jovens, com casais jovens também. Então, nós vamos falar sobre ataques à família. Amém? Amanhã, sábado, nós vamos aprofundar as questões de falar sobre educação de filhos à maneira de Deus. Amém? E no domingo, pela manhã, nos 2 cultos, nós vamos pegar a respeito de cura geracional. Aquilo que é importante para que vocês possam ter uma família segundo o coração de Deus. Essa cura geracional é o que eu mais gosto e gostaria que todos vocês pudessem vir para experimentar o que é um amadurecimento espiritual. Um amadurecimento que, quando a gente for para o Brasil, que a gente estiver lá, vocês vão estar lembrando da gente, porque as coisas vão começar a acontecer na vida de vocês. Porque é algo que vai ser uma cura e é progressivo. Deus, Ele vai ensinar você a se permitir ser curado, tá? Então, Ele vai abrir aí esse coração que às vezes está meio peludinho, né? Ou vai transformar o coração de pedra em carne, e o Senhor vai, assim, com muito amor, com muito amor. Bem, aqui vocês têm aquele curso de casais, Casados para Sempre. Alguém conhece? Alguém já fez? Já fez, Legal, né? Nós ministramos Casados para Sempre também. Aliança, alguém que faz o curso Aliança? Ou conhece? Vocês conhecem? Ninguém. Nós ministramos também para casamento. Conhecem Veredas Antigas? Alguém conhece? Michele conhece, alguns conhecem lá também. Nós somos coordenadores do Veredas Antigas na nossa igreja. Nós ministramos já Veredas Antigas. Bom, casamento desde 98. 94, está dizendo. Nós fizemos o curso, para 98 ministramos. Casados para Sempre, e depois, em 2005, Aliança. Ele já falou nessa idade, né? Então, agora já revelei tudo, amor. Currículo, já revelei né? tudo para eles, amor. O restante Deus vai fazer. Veredas Antigas, nós trabalhamos também há muito tempo e temos um grupo lá, uma equipe que nos ajuda para realizar essa atividade. Bem, mas todos aqueles nomes que nós falamos aí, mais estes agora, são cursos para a formação da vida familiar. Então, você, quando vai fazer agora um tratamento no seu casamento, tem vários cursos. Quando nós casamos, nós não recebemos nada. Nosso pastor era um pastor batista, muito bem intencionado. Na época tínhamos muito pouco acesso, não existia sequer internet, celular, nem pensar, não existia nada disso. E ele terminou o nosso casamento e nos deu 2 livrinhos. Para mim o que você precisa saber a respeito dela. E para mim, o que eu precisava saber a respeito dele. Esse foi todo o nosso curso de noivos, nossa preparação para casamento, foi tudo isso que nós recebemos. Então, hoje vocês têm muitas ferramentas, e é muito importante que vocês tenham ferramentas e usem as ferramentas. Jovens, vão casar? Façam um curso de noivos, se preparem para isso. Na sua igreja provavelmente tenha, senão o pastor certamente pode acompanhá-los nisso. Façam depois um trabalho de casais, vai ajudar muito o desenvolvimento. Nosso filho terceiro, que é o Gustavo, daqui a um pouco a gente vai mostrar a família, um pouco mais à frente, mas o Gustavo e a Kellen, que são casados, e deram os nossos 2 netinhos, um a caminho, eles já ministram para casais também, em casamentos, porque eles viram e cresceram na nossa casa vendo isso acontecer todos os dias lá. Bom, com toda essa informação e tudo que existe, família ainda é um grande problema. Não é algo que está completamente resolvido. Por quê? Porque família depende daquilo que está no nosso coração. O que eu, o que você
que eu e a Thelma queríamos, o que vocês querem para vocês quanto a casamento. E essa vontade é que vai fazer toda a diferença. Se você quer um casamento segundo o coração de Deus, Isso é para os você vai jovens e investir para os nisso. jovens, né? O que vocês querem para o futuro é o que vai acontecer. Se você não quer nada, qualquer coisa pode acontecer na tua vida. Então, aqui é o momento onde Deus vai falar com você o que você quer para o seu futuro marido ou para a sua futura esposa. Quem não sabe para onde ir, vai para qualquer lugar, né? Então, agora aqui é o momento de você pegar agora é celular, né? Mas na nossa época era caderninho. Então, pegar seu celular, fazer um cantinho ali para você ter um WhatsApp com Deus, né? Esse WhatsApp com Deus, onde você vai falar. Quem são os solteiros e as solteiras aqui? Levanta a mão. Tem? Olha, tem. Vocês querem casar? Levanta a mão. Ou não querem? Ah, tá. Então, faz um WhatsApp ali e vocês vão começar a saber para que caminho vocês estão indo. E, a partir desse congresso, isso vai, assim, ó, abrir a mente de vocês. Bem, nós queremos fazer uma dinâmica para começar e queremos chamar 2 casais de voluntários aqui. Eu trouxe um pacote de bala do Brasil. Eu queria chamar todo mundo, mas aqui só se for a multiplicação da bala, né? Isso, esposa. Tem 2 casais para nos ajudar? Então, vai ser só 2 casais. Pessoal, não venham todos, só 2, Pode por favor. ser 2 casais. Todo mundo é tímido? Vocês são um casal? Aí, vem, então, já, de livre e espontânea vontade. Isso, palmas para eles, são corajosos, olha lá. É isso aí. Aí, ó, mais um casal aqui, ó. Venha, esses 2, né? Aquele casal ali, ó. Aí, ó. Vocês. Vem aqui, Isso mesmo, aqui. que bom que ó, você levantou. Aí, já veio, ó. espontânea vontade. Parabéns, cara, vem aqui. Tinha querido, mais um? E vocês Aí. podem ficar aqui, ó. Livre espontânea pressão. Isso aí. Uma bala. Ó, pega aí uma bala. Depois eu dou mais bala para vocês, tá bom? Vocês vão ficar na vontade, né, de pegar bala. Bala do Brasil, gente. Aqui tem tudo, né? Tem tudo de bala, né? Então, é assim, ó. Dá uma bala para você, amor. Não quero agora. Então, é assim. Estica o braço, põe uma mão para trás. Aí. Agora, vocês vão descascar essa bala sem encolher o braço e vão comê-la sem encolher o braço, com a mão para trás, os 2. Como é que vocês vão fazer isso? Pega a tua bala, amor. Se você hoje... Pega a sua bala. Vamos lá. Pega lá. Vocês vão olhar para nós? Olha para vocês aí. Faça aí, gente. Nós estamos fazendo aqui. Vamos lá. Né? Viu? Conseguiram entender aqui? Um casal, ele vai servir melhor a esposa. A esposa vai servir melhor o esposo. Entenderam? Vamos lá? Tenta lá. Vai. De novo, gente. Vamos lá, olha. Estica o braço. Esticar o braço. Olha aqui, ó. Olá. Isso, tem que ter coordenação, aqui senão não vai. Na verdade, essa dinâmica é com bombom, né? Essa bala não é muito fácil, não. Aí, ó, ele está comendo já ali, ó. E ela? Você não quis? Pô. Comeu a bala? Eu não vou comer a bala agora, aqui, ó. Olá. Não vou comer a bala agora, muito porque a gente bem. vai falar. Palmas para eles. Palmas para o pessoal. Obrigado, gente. Espera aí. Obrigado, querido. O que vocês acham que aconteceu nessa dinâmica aqui? Olhando de fora, quem quer bala, pode daí levanta a mão para responder, o pacote de bala está aqui, né? Quem quer tirar uma lição dessa, levanta a mão aí, responde para nós. Que lição vocês podem tirar dessa mão esticada, sem poder fazer as coisas? Pode falar, irmão. Pode pegar bala, irmão. Pode pegar até uma para cada um. Já sei o nome, Vinícius. Pode pegar a bala mesmo. Está garantida já. Mas assim, olha, você pode sentar. Obrigada, irmãos. Quem pegar mais bala, pode pegar. Por que a gente... A vontade era fazer com todo mundo assim. Gente precisa de gente.
quando nós escolhemos nos casar, nós fomos encontrar aquela pessoa que bateu aqui no coração, né? E lembra lá do namorado, ele podia roncar, mas era a coisa mais linda do mundo, né? Aí ela podia acordar com o cabelo, ele chegava de manhã e tudo, era a coisa mais linda do mundo, né? Não, amor, mas você perguntou de manhã para mim no avião hoje. Eu falei, tá bonito meu cabelo? Eu falei, tá lindo. Tá bom. Eu falei, mas por quê? Porque eu gosto do cabelo desse jeito. Então, é isso. Quando nós começamos o princípio do amor, o amor é doação. O amor é entrega, sabe? E quando nós vamos entregar o melhor para o outro. Essa dinâmica, eu trouxe os casais, porque um ia pôr a bala e a gente não conhece o pessoal aqui. Mas, se não, vem todo mundo e é um servindo o outro. Tá? Então, hoje nós estamos num tempo, primeiro para mim, para depois para o outro. Né? Sim. Então, queridos, isso aí nos fala a respeito de servir um ao outro, certo? Agora, viver aqui nos Estados Unidos, sendo brasileiros, nos dá alguns desafios, ou não? Sim ou não? Dá, né? Então, você tem o teu coração, talvez esteja lá, parentes lá, talvez você não consiga, eu não possa ir lá agora por um tempo a visitar os parentes, talvez não possam vir aqui, há uma certa distância. Nós temos um filho que é casado e mora aqui nos Estados Unidos. Ele mora lá na Califórnia, a gente veio de lá, chegamos hoje de manhã, pudermos passar lá no intervalo de vir para cá e dar um abraço nele e na nossa nora, a Cassiana. Mas nem sempre isso é possível. E esse é um desafio que se apresenta. Agora, imagina quando você pega, então, dois contextos culturais diferentes para realizar um casamento. Quando você pega apenas um rapaz e uma moça de duas famílias brasileiras, lá no Brasil, uma questão. Duas famílias brasileiras morando aqui, em que alguma já está há mais tempo e outra há menos tempo, já é diferente. Se é um contexto em que é uma pessoa brasileira e o outro, outra, é natural daqui da região, certamente é muito mais diferente. Nós temos um casal para fazer aconselhamento, que nos pediu aconselhamento, e devemos falar com ele nos próximos dias, que é justamente isso. Ela é brasileira, ele é americano. Ela não está falando muito bem o inglês, ele está falando um bom tanto de português, e eles precisam de auxílio para como poder eles, os dois juntos, vencer esse desafio da comunicação e de viver em família, tendo culturas e línguas diferentes. Então, isso acaba gerando um baita de um desafio. E é isso mesmo. E quando a gente pensa, então, em família, essa situação toda vai nos levar a esse grande desafio. Bem, mas eu gostaria de falar para vocês algo, nós gostaríamos de falar algo hoje bem interessante. Eu quero contar um causo, né? Um causo. Mineiro gosta de causa. Quem aqui é mineiro? Meu Deus, essa cidade não é Boston, isso aqui acho que é Minas. Porque lá na Flórida, onde estava, que tinha pessoal de Governador Valadares. Quem é de Governador Valadares? Meu Deus, olha, vai tomar um mundo essa cidade, né? Mas tudo bem. Aí, bom, vou te contar um caos para vocês então, né? Aí o que acontece? Tinha uma situação lá de um rapaz, isso aconteceu lá no Brasil, tá? Vou contar uma notícia do que aconteceu lá. Então ele estava com aquele cortador de grama, parando a grama. Quando ele conta lá no Brasil, ele fala que foi aqui. Tudo bem, é um caos, né, gente? Mas a gente está lá cortando aquela grama, é um espaço grande de grama, imagina aquilo todo. Aquela máquina que parece um tratorzinho, que ele faz um barulhão, tem uma hélice embaixo, você vai cortando a grama, vocês conhecem, né? E tal, e daí ele vai, mas ele tinha uma cachorrinha. E aquela cachorrinha, ouvindo o barulho daquela máquina, ela vinha correndo, fazia círculos, né? E vinha correndo, assim, passava perto da máquina, latindo, dava aquela volta, e fez isso várias vezes. Porque o cachorrinho faz isso, aquele barulho, ela fica incomodada. E numa dessas, aquela cachorrinha foi, e quando ela chegou assim perto da máquina, ela deu uma resvalada com a patinha, ela foi uma patinha embaixo daquela máquina. E machucou aquela cachorrinha. Aí aquele dono pegou aquela cachorrinha, correu no veterinário, e o veterinário deu alguns pontos ali, acabou rompendo alguns nervos da patinha traseira, aquela cachorrinha, e ela perdeu os movimentos das patas traseiras. Ela só conseguia movimentar as patas da frente. Então, aquela cachorrinha era interessante, porque ela movimentava as patinhas. Eu não vou conseguir fazer isso, não tinha que fazer de 4, tá, gente? Mas ela mexe as patinhas da frente, e de repente ela dava um
pulinho, com a parte de trás. E mexia as pernas da frente e pulinho. E desse jeito que ela andava, ficou engraçado. E toda a família dava risada, porque aquela cachorrinha agora estava caminhando daquele jeito. E aquela cachorrinha ficou, bem, ela teve cachorrinhos, 6 cachorrinhos lindinhos. E aqueles cachorrinhos, ali, uma massa de cachorrinhos, tudo certinho. Quando eles começaram a andar, como é que aqueles cachorrinhos andavam? Oi? Pulando. Aqueles cachorrinhos, apesar de ter todos os músculos, todos os nervos das pernas, tudo funcionando, eles mexiam a patinha da frente e davam um pulinho. E todo mundo dava risada, porque era muito engraçado. Aquele cachorrinho que podia andar certinho, dava pulinho. E isso, sabe o que se chama? Disfunção. Às vezes, ou alteração da função. Às vezes, nós somos criados numa família que é disfuncional, que dá pulinhos. E às vezes a gente nem percebe, as pessoas à volta veem a gente dando pulinho. Na vida, e em cada situação da vida, e nós mesmos nem percebemos aquilo que estamos fazendo, parece tão natural, parece tão comum, e a gente continua a nossa vida achando que está tudo certo. Mas quando tem uma família desestruturada, disfuncional, o que acontece, amor? Alguns podem tirar nota baixa na escola, pode ter relacionamentos não muito saudáveis, pode desenvolver também uma depressão, pode desenvolver também um rancor. Sim. Né? E eles acham difícil se adaptar no lugar que eles estão, porque eles não têm uma visão clara de como eles podem proceder. Agora, qual é a boa notícia? Nós somos diferentes dos animais, amém? Amém, Deus nos fez diferentes. Nós temos Jesus que nos... Somos seres humanos, filhos de Deus. Temos a capacidade de aprender, temos a capacidade de mudar, temos a capacidade de construir uma família saudável em nome de Jesus. Amém? Então, nós podemos. Tem um casal lá na Flórida que a gente ministrou, e foi a semana retrasada, foi nos primeiros dias. E daí eles perguntaram assim, pastor, depois, quando a gente terminou a aula 10h30 da noite, você pode conversar com a gente um pouquinho? Daí fomos conversar com eles. E eles falaram, olha, a gente está aqui no curso, tudo, mas a gente quer separar. Não dá, eu não amo mais meu marido, não quero mais saber, assim. E daí nós, uau, né, com tudo que a gente ensinou, né, daí nós fomos conversando com eles. E nós fizemos todo o processo de cura com eles ali, das coisas que eles tinham entendido. E a palavra de Deus, ela é viva. Jesus é vivo. Cutuca o irmão do lado aí. Ele está vivo ou está morto? Oh, Jesus. Está vivo? Tá? Então, olha, Jesus está vivo. Olha que gostoso. Jesus está vivo aí do teu lado. E aí Jesus fez uma transformação naquele casal que foi tremenda. E hoje ela me mandou uma mensagem assim. Thelma, pastora, ela falou, pastora, eu preciso contar o milagre que aconteceu na minha casa. E depois que a gente se acertou e a gente veio para casa, o nosso filho de 7 anos foi para a escola e era aniversário dele. E a gente levou uns lanchinhos para comemorar o aniversário dele, numa escola americana. E ele falou assim, de livre e espontânea vontade, ele falou assim, espera, para todo mundo. Vamos agradecer a Deus pela comida que Ele nos deu, 7 anos. E orou na escola americana, pedindo para abençoar aquele lanche. Quando foi hoje, que daí ela me mandou a mensagem dizendo assim, que ele escolheu a roupinha diferente para ir no dia de mostrar a personalidade, ele colocou assim, 2025, Jesus ia fazer coisas novas. Estava escrito na camiseta, né? Que em 2025, e ele foi com aquele lá e levou o devocional, porque desde o dia que o Senhor entrou no casamento deles, que foi daquele dia de oração, todas as manhãs eles faziam o devocional. E ele levou, contando que o pai e a mãe deles se amavam e faziam um devocional falando de Deus que amava todos eles. Uma criança de 7 anos, expressando a transformação da cura da disfunção que existia dentro de casa. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre como nós fizemos isso na nossa casa. Mas veja que o interessante aqui é que nós atuamos nos pais
e os filhos foram sarados. Amém? Então, nós temos que trabalhar os pais e os filhos são abençoados. Normalmente funciona assim. E é importante nós entendermos o papel do pai e da mãe dentro da casa. O pai, o papel dele é desenvolver, é projetar, é estimular. E é muito claro isso, a gente vai dar um exemplo aqui um pouquinho. Olha como que é forte o papel do homem. O homem que determina o sexo da criança, se será menina ou menino, devido ao cromossomo Y. Tá? Então, é o pai que dá identidade. Olha que coisa linda. Quando Deus colocou o cromossomo Y no homem... O pai que dá o quê? Identidade. O pai dá o quê? Então, você sabe quem você é? O seu pai te deu identidade. Se você tem algo na sua vida que precisa ser trabalhado nesse aspecto, você precisa trabalhar a identidade que o Pai Celestial tem para você. Então, nos dá identidade biológica, também afirma a nossa identidade e destino, aquilo que nós vamos ser nas nossas vidas. Amanhã também a gente vai entrar em profundidade nesse assunto e falar o que nós fizemos com os nossos filhos para eles terem identidade e destino nessa vida. Então, o pai também é aquele que mostra o potencial dos filhos. É aquele que coloca o filho para cima e vai. É um treinador, que é um coach, né? Assim que fala por aqui, não é isso? Por acaso, você fala assim algumas vezes, eu não sirvo para isso. Mas puxa vida, eu só faço as coisas erradas. Para mim nada dá certo. Você fala para você isso? Vai anotando lá no teu WhatsApp com Deus, tá? Vai anotando aí. Então, o pai, ele é como que uma força que mantém a família. E quando não há essa força, parece que meio que a família desmorona. E nós já pegamos muitas situações em que a mulher ficou viúva, por exemplo, ou teve uma dificuldade qualquer. A falta daquele homem, aquela personalidade, desestrutura muitas vezes. Então, rapazes, homens, casados, entenderam a importância, o poder que vocês têm como pais ou futuros pais dentro de casa? Isso e muito mais coisa. Moças, esposas, olhem com carinho para o papel fundamental do pai na vida e no relacionamento familiar. Tá bom? E o papel da mãe, amor? O papel da mãe é nutrir, né? Apoiar, que mais? Proteger, né? Eu lembro que eu levava o Léo para a escola de futebol lá dele, né? E eu falava assim, tira a bola, porque eu não queria que ele se machucasse. E daí eles iam chutar, e chutava o chão, e chutava tudo menos a bola, né? E caía, e eu, tira a bola, que daí ninguém vai se machucar. Mas a mãe vai proteger, vai trazer, vai cuidar, não vai deixar... Quer ver a mãe escutar um negócio assim? Estou com fome. Mãe, estou com fome. A mãe sai correndo fazer comida, não é? Porque mãe não pode escutar, mulher não pode escutar que alguém está com fome, ela vai sair para poder nutrir também. E o frio, né? O sentir frio e tudo, né? A mãe é aquela que está lá já. A mulher, ela tem uma coisa, ó. Às vezes não é nítido, mas assim ela já está pensando. Vai chegar a neve tal dia, né? Aqui é neve, lá é frio, assim. Tá? Vai chegar a neve, ela já está pensando se precisa trocar as blusas, se o filho cresceu, se precisa já vai trocando, né? Pelo menos na nossa comunidade, a gente vai trocando. Está escrito em Provérbios 31, isso aí. A mãe, a gente vai trocando, né, com as amigas lá, né? O teu vai crescer, daí já pega do outro, e a gente vai criando, porque a mãe se preocupa com o calor, a segurança. Gente, sabe o que isso significa? E agora vocês vão ficar assim, uau! A mãe é aquela que ensina a se nutrir, cuidar daquela criança. Aquela criança aprende com a mãe a se cuidar. A criança aprende com a mãe a se cuidar. Agora, presta atenção. O menino aprende com o pai que ele vai, que ele conquista. Tá certo? Então, agora, olha só a importância do pai e da mãe. O pai abençoa o filho para ser bem-sucedido, para conquistar terra, dinheiro. E essa é da palavra do pai.
A mãe ensina a se aquecer, a cuidar, ao dinheiro ficar. Olha só, quando nós temos dificuldade financeira, nós temos um desequilíbrio de entendimento, papai e mamãe, que está aqui dentro. Por quê? Porque eu não me nutro. E aonde que está a nossa nutrição agora? Está em Deus. Só que a gente precisa entrar em conhecimento com Deus sobre isso. E você deu exemplo do futebol, né? Se fosse eu, pai, falando lá para os meninos e dizer assim, vai lá, filho, você consegue! Não é assim? Corre, pega a bola, chuta! Não é desse jeito? Esse é o pai. E se a criança cair, ele vai, foi nada, continua, continua. Não, mas está doendo muito, então vem cá, eu vou passar um guspe aí no teu joelho. E você vai ficar bom e pode seguir. Né? Corre mais rápido, empurra o filho para ir. E a mãe? A mãe vai trazer e tirar a bola do campo, né? A mãe vai dizer, né? Cuidado, meu filhinho. Né? Cuidado, vai esses meninos são maus, hein? Isso, e agora vamos pensar, ajuda a pensar aí. Vamos colocar a cabeça para funcionar. Se a mãe traz e cuida, e a mãe não tem o papai em casa, tá? Já estamos sem o papai, já começamos a trazer uma cura. Gente, tudo que nós falarmos aqui vai ser cura para dentro da tua família, para dentro da tua casa. Amém. Tá? Nós estamos falando de alguma situação que pode ser que você identifique algo. Tudo que você identificar vai ser curado. O nosso Deus, Ele está trazendo essa mensagem para te curar. Então, a gente quer que você acompanhe o raciocínio. A mãe traz o filho para perto, porque não quer que ele se machuque. A mãe traz o filho para perto, e daí o filhinho de 26, 30 anos está o quê? Tomando mingauzinho lá. A filhinha está lá assistindo. Agora rolando aqueles negócios lá, né? TikTok, fica ali e não sabe fazer um bolo, não sabe fazer uma comida, não sabe fazer um nada, com 26, 27 anos. Lá no Brasil, tem algumas coisas assim. Então, quando nós aprendemos agora que nós fomos liberados por nosso Deus, nós vamos começar a aprender a liberar os nossos filhos. Então, veja só, o que você acabou de falar, meu amor, que a mulher dá a luz ao filho, vamos pegar os filhos em geral, né? Todos. Dá a luz aos filhos. Chega um momento da idade desse filho que ela tem que liberar para que o pai possa ensinar como é que é a vida. Porque como é que a mãe segura o bebê? Tem várias mães que segurando bebês. Tem uma igreja nova, cheia de bebês e crianças. Parabéns, né? Mas a mãe segura o bebê, aperta contra o peito, fala assim, não vou soltar, não vai cair daqui, ninguém tira. E o homem, o pai, ele já coloca sentadinho na mão, levanta lá em cima, tipo Rei Leão, né? E mostra e fala, virado para lá ainda. E a mãe doida que essa criança pode cair. E ele está segurando, ele tem força, tem uma mão grande, né? Cabe a criança inteira na mão do homem. Então, eu vejo que é diferente esses papéis. Então, o que significa? Que a mulher, ela faz o nascimento da criança e o pai é aquele que vai lançar essa criança para a vida, para que ela possa vencer na vida. Acontece quando pequenos, e normalmente quando chega na faixa dos 12 anos de vida, novamente é fundamental a presença dos pais juntos, para que aquela criança se transforme num homem ou numa mulher de Deus. Agora, já começando o processo de cura, a criança ela tem uma simbiose com a mãe. Simbiose, sabe o que é, né? Está unido, o mesmo sentimento da mãe está com o mesmo sentimento. Até que idade vocês acham que a criança tem uma simbiose com a mãe? Tem uns de 60 que ainda tem uma simbiose com a mãe. Mas até que idade vocês acham que a criança tem uma simbiose com a mãe? A criança precisa muito. Hã? Quanto? 18, né? Aí, ó, viu? Está lá com 26 e a mamãe fazendo um mingauzinho, né? Não. A criança tem uma simbiose com a mãe até os 2 anos e meio de idade. A criança, mas se a mãe sente até os 2... Né? A gente pega o Lorenzo, nosso netinho de 2 anos. Lorenzo, o que é isso que não? O Lorenzo vai fazer, ele não fala a respeito, eu vou fazer, o Lorenzo vai fazer. Parece que é alguma coisa fora dele. Porque ele está em simbiose com a mãe. Tudo ele quer a mãe. Você vai perceber do teu pequeno. Até 2 anos e meio, tudo eles querem a mãe. A partir dos 2 e meio, transição até os 3 anos, a criança passa a olhar o mundo com os olhos do pai.
Olha o que o inimigo faz, gente. Profundo isso, né? Porque muitas crianças não têm o olhar do pai para seguir. Então, ela vai escolher. Mas eu quero dizer para vocês que existe a função mãe, a função pai. Então, o que, que é? Eu posso olhar para alguém que fez a função mãe para mim. A minha avó fez a função mãe para mim. Então, quando nós vemos que Deus já tem uma cura e Ele vai trazer essa cura para você, e você vai ver que a função mãe foi muito bem executada em você, porque você sabe o que é estar com fome, você sabe o que é estar com frio, você sabe o que é uma dor de barriga, você sabe o que é precisar de um banho, né? Então, você foi muito bem ensinada nas suas necessidades básicas. Então, amor, aproveitando... Isso aqui a gente vai cortar, porque daí tem mais para frente. Amanhã nós podemos falar com mais tempo, hoje nós temos um tempo um pouco mais curto. Como é que foi a sua criação? Conta para a gente. Pois é. Brevemente. bem curto. Brevemente. Bem curto. Com essa vida Bom, toda, gente, né? Eu sei eu sou filha, irmã, sobrinha, tudo de linhagem pastoral. Todos pastores. Meus irmãos são pastores, meus pais foram pastores. Fui criada dentro da igreja. Porém, né, a Bíblia falava uma coisa e o testemunho falava outra. Então, dentro da igreja era uma bênção, dentro de casa uma desbênção, né? E eu fui criada dentro desse meio, olhando essas questões. Meu pai, ele veio de uma criação muito pobre e faltou tudo para eles. Então, eles passaram muita fome. A minha mãe veio de uma criação muito assim de maldade. A minha mãe não comia na mesa com os pais dela, comia numa bacia no chão, os irmãos comiam à mesa. A minha mãe apanhava de corda, mandavam ela comprar corda para bater nela, tá? E aí, meu pai e minha mãe se acharam, porque eram dois que tinham as mesmas dores, fugiram e começou a vir a minha irmã mais velha, eu sou a segunda de 7, e o que a minha mãe fez? Ela batia de corda, ela mandava a gente ir comprar corda para bater, eu apanhei de corda, e ela fez um pouco pior. Ela deixava a gente nu, colocava na frente de casa, e todos os amigos viam e batia de corda na gente. Minha mãe era pastora, meu pai era pastor. Porque eles precisavam humilhar. Por quê? Porque eles foram humilhados. Mas, bem, o que eles diziam que você era? Na visão deles. Na visão deles, a minha mãe ela falava assim... Tem criança aqui, não dá para falar, né? Mas não era uma palavra muito legal. Que você não ia dar em nada, que você não servia para cobrar, isso dentro de casa. Que você não sabia as coisas, que você era burra, que você não sabia cobrar direito, porque eles mandavam a gente fazer as coisas e sair para fazer algumas coisas, e eu não entendia o que era essa frase, só fui entender depois de casada. E aí, quando... Mas amanhã, né? Amanhã então, veja, a Thelma tinha uma questão de repressão física no lar em que ela foi criada. Repressão física, ela apanhou muito de maneiras terríveis e humilhação muito grande. O que acontecia nessa época, mesmo a gente indo na igreja, mesmo a gente estando na igreja lá, eu me converti, eu conheci Jesus com 5 anos de idade. Quando eu escutei uma música que dizia assim: se meu pai não vai, não impede a mim. Se minha mãe não vai, não impede a mim. Caminhando eu vou para Canaã. E nasceu um amor por Deus muito grande dentro do meu coração. Então, eu ia para a igreja, tinha
várias situações dentro de casa, e era pecado usar uma fivela colorida, fazer esporte, ter muitos amigos, dar muita risada, e eu sempre fui muito alegre, muito expansiva, e eu era campeã de ginástica olímpica ainda quando era criança, e era pecado fazer exercício. Então, eu apanhava porque eu fazia ainda exercício, estava junto com os jovens, e todos os jovens que eu estava junto não prestavam, não eram isso, não era aquilo, porque não estavam dentro da igreja. Então, era muita religiosidade. Então, eu apanhava porque eu não acompanhava aquela religiosidade. O que nós queremos trazer aqui é a forma cruel como era tratado dentro de casa, conhecendo o Evangelho. A forma como eu olhei isso é outra questão. Ok. Do meu lado, na família que eu fui criado, meus pais, uma bênção. Mas enquanto ela tinha lá uma repressão física, na casa dos meus pais tínhamos uma repressão emocional. Então, emocionalmente, não podia se expressar muito. E, como eu tinha tido um problema de saúde quando muito pequeno, aos 4 anos, e tomei remédio durante 10 anos, os médicos diziam assim, então, se diziam da Thelma aquilo, de mim diziam, você não pode casar, você não pode ter filhos. Que não poderia ter, por causa dessa doença e tudo mais. Bom, o que acontece? Em torno de uns 12 anos de idade, a Thelma teve aquele encontro lá com o Senhor, que falou com ela, e o Senhor falou comigo também, mas eu não estava numa igreja evangélica, eu estava numa igreja católica naquela época. É que até eu ouvi falar de Jesus com 5 anos, com 12 anos, o Espírito Santo falou comigo e falou assim, a partir de hoje, você não precisa mais ter medo, porque eu vou cuidar de você. Gente, eu criei, porque eu continuei fazendo exercício, continuei sendo campeã de ginástica olímpica, e o Senhor continuou cuidando de mim. O Senhor protegeu. E eu, aos 12 anos, e me diziam, então, o que falavam para ela, o Senhor veio e disse para ela uma palavra de vida. Quando eu tinha 12 e diziam que eu não podia ter filhos, chegou o Espírito Santo para mim, eu sendo católico ainda, e falou comigo e disse, eu quero que você cuide da minha casa. E quando falou assim, eu pensei, então, Deus quer que eu seja padre, certo? Porque é tudo que eu conhecia. Eu falei, mas olha, eu quero casar e quero ter filhos. E aqui, todos os padres que eu conheço, muitos não mantêm o seu voto de celibato, então eu acredito que deve ser algo que Deus fez, que é casamento, eu quero casar e ter filhos. O Espírito Santo se calou até quando entrei numa igreja evangélica e veio uma palavra para que eu fosse pastor. Mas, aos 12 anos, o Senhor falou assim para mim, assim, você vai casar com um pastor. E como eu era da Igreja Batista, já desde os 5 anos a gente já ficava indo na igreja, tem uma história aí eu achava assim que eu ia casar com um dos filhos do pastor lá, né? Que ele tinha bastante filho e eu ficava de olho no filho dos pastores. Deus falou para mim que eu ia casar com um pastor, né? Então eu ficava de olho lá, né? Meninas, como não fazer, tá? Daí, quando eu conheci o Luiz Antônio, melhor ele contar, como ele me conheceu. Tem uma história muito grande aí. Tem muita coisa aí, nós vamos pular aí, mas outra hora não vou contar a gente tudo isso conta, agora, né? que o importante tudo isso é que nós... tem a ver com... Vocês vão entender, tá? Vocês vão entender isso, mas depois amanhã a gente pode contar com mais calma como é que foi esse dia que nós nos conhecemos. Mas nos conhecemos, quando foi para casar, nós fazendo o exame pré-nupcial, e o médico falou assim, você não poderá ter filhos. Foi mais um. E daí foi, você vai ter que fazer uma cirurgia para que possa tentar reverter, no mínimo, manter a situação que você está, para que você possa ter filhos. E daí, pediu se eu podia fazer cirurgia no dia seguinte. Eu falei, no dia seguinte, não, me dá uns dias para pensar um pouquinho, né? Tem que, pelo menos, preparar minhas emoções. Segunda-feira. E daí, marcamos de uma terça, marquei para outra segunda, enquanto fui pensar nisso. E daí eu chego para ela, que ia noivar, e eu falei assim, olha, o médico, todo mundo dizia que eu não podia ter filhos. Esse médico fez esse exame, falou que eu não posso ter filhos, né? E então foi assim. Aí ele chega para mim e fala assim: a gente já estava noivo. Tem um pedaço bem legal até chegar nessa hora aí, né? Do casamento. Aí ele falou assim:
eu quero te liberar do noivado. Eu falei, tá. Não, mas não foi bem assim que eu falei também, né, amor? Né? Eu falei assim, olha, o médico falou isso, e eu não vou poder ter filho. Se isso Queria- é muito queria importante para descansar. você, eu te libero do compromisso que você tem comigo. Porque eu não quero fazer que a sua vida não seja como você planejou. Aí eu achei que ele queria acabar o noivado, né? Daí eu falei assim, você quer acabar o noivado comigo? É isso, né? Já bem direto a ele. Não, não é isso. É que você não vai poder, eu não vou poder ser pai, daí você não vai poder ser mãe, tudo. Eu falei, se Deus quer Deus achar graça na minha vida, Ele vai nos dar filho. Mas se não, tem tanta criança que a gente pode cuidar e criar, e eu sei o Deus que eu sirvo. E amém, está tudo bem. Eu pensei que era algum problema maior, eu falei para ele, né? E ele, assim, apavorado que não ia poder ser pai. Então, veja, que a palavra diz assim, mulher sábia edifica a sua casa. E ela edificou. Casamos com a bênção dos pais, com a bênção legal e com a bênção religiosa. E põe aquela foto lá, meu querido, lá da projeção. Queremos mostrar para vocês. Daí, essa é a família que o Senhor nos deu. 3 meses de casado, já estava grávida da Bruna. Essa Então, foto ali, tem 1 ano. Lá é a Bruna, a Thelma, o Luiz Felipe, casado com a Cassiana, que é o segundo filho, o Gustavo, que é o terceiro, casado com a Kelly, e o Lorenzo no colo dela, com um aninho aí, e o Leonardo. Para mostrar para meus filhos, né? Eu também quero. E o Leonardo é o mais novo. Tá? Então, agora faz 1 ano essa foto. Então, o Lorenzo já está com 2 aninhos, está caminhando bem. Mas veja o que Deus fez. Então, aquilo que diziam da Thelma e aquilo que diziam de mim, não era o que Deus dizia da gente. Amém? Amém, gente. O que dizem de você não é o que você é. O título que você tem não é o que você é. O que dizem que a tua família é, não é o que você é. O que dizem de você, que as outras pessoas dizem de você, não é o que você é. Quer dizer, o nosso passado não define o nosso futuro. Amém? Não define. Não importa o que aconteceu na sua vida, você pode mudar isso com a ajuda de Deus. Você pode construir um futuro melhor e diferente. Você pode ter um futuro de bênção e uma família abençoada. Então, tudo isso que nós falamos brevemente significa, se nós fôssemos dar lado àquilo que nós recebemos, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não teríamos essa família linda que o Senhor nos deu, porque é Ele quem nos deu. Mas tanto a Thelma quanto eu, nós queríamos ter uma família segundo o coração de Deus. E para ter uma família segundo o coração de Deus, você precisa buscar a presença dEle, se colocar diante dEle e clamar ao Senhor, venha sobre a minha casa, venha sobre a minha vida. Muitas vezes, as coisas que aconteceram lá no passado, e hoje eu estava falando com a Marcela, que eu tenho uma pós-graduação em psicologia corporal, e me ensinou assim, olhar para a pessoa e saber onde o trauma dela está fixado no corpo da pessoa. Então, assim, eu desligo isso, tá? Porque eu não fico olhando e analisando todo mundo, que cansa a cabeça, tá? Ufa. Eu desligo esse... Ai, que alívio, né? Não precisa se arrumar, gente, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas assim, hoje, o que eu quero dizer para vocês, há estudos, há artigos, tá? Que as pessoas estudam como manipular cada grupo. E nós estamos debaixo de uma autoridade que nos livra dessa manipulação. Mas a gente só é livre quando meu povo perece por falta de conhecimento. Não vou perguntar onde está o versículo. Tá? Por falta de conhecimento. Então, nós como servos de Deus, nós como igreja do Senhor, sim, precisamos estudar. Sim, precisamos conhecer e trazer a luz da Bíblia. Essa igreja aqui, ela vai crescer e vai crescer muito. Sabe por quê? Porque está focada na família. Amém. Ela está focada nos jovens, ela está focada nos adolescentes e ela está focada nas crianças. A sua família, ela é tudo isso. Como é que as pessoas te veem? Como é que os teus amigos, o a WhatsApp família... aí com Deus, gente, anota isso daí que é importante. A família, a escola, a comunidade, a igreja, como é que eles te veem? Pensa bem nisso. Isso é para você refletir, pensar, pedir para o Espírito Santo trazer para você. Porque
Ó, pensa assim, a gente não é bom em colocar o problema no outro? Ah, eu estou com dor de barriga porque eu comi no restaurante tal. Ah, eu estou com dor de cabeça porque o barulho estava muito alto lá. Ah, é porque o outro. Porque o outro. Não é isso? Agora ele está fazendo essas perguntas Muito aqui. bem. Então, como é que te enxergam? Então, tem a maneira como enxergavam a Thelma, a maneira como me enxergavam. Talvez você tenha um estereótipo, não é? É isso que se diz? Como as pessoas te veem e como você imagina que eles te veem. Eu vou falar só esse pedacinho, tá? Amanhã vocês têm que vir para saber toda a história. Mas uma semana antes de casar, como é que a minha mãe me via? Ela chegou para o Luiz Antônio e falou, muito obrigado, meu filho, porque você está tirando a Thelma da vida. Uma semana antes de casar. É assim que enxergavam para ela. Mas não uma mãe de uma família abençoada, como aquela que vocês viram agora há pouco. Tá certo? Então, como é que enxergam vocês? Não importa como enxergam. É importante você saber disso. Mas é importante também saber o seguinte, que a maneira como te enxergam não define você. Porque quem define você é você mesmo e Deus. Você mesmo e Deus define você. E a segunda pergunta muito importante é, então, como é que Deus te vê? Como é que Deus te vê? O que Ele pensa de você? Quem sabe o que Deus vai perguntar quando você chegar na porta do céu? Já pensaram nisso? O que Deus vai perguntar para você quando você chegar lá na porta do céu? Que não seja nada difícil. Porque as provas às vezes são difíceis, né, gente? Que seja uma pergunta fácil. É? O que Deus vai perguntar? Deus é amor. Nós aceitamos Jesus e Ele mora em nós. Nós somos o templo dele, certo? Sabe o que Ele vai perguntar para você? Eu sou ousada em dizer isso, né? Deus, Ele vai perguntar assim, você amou? Porque eu sou amor. Você amou? Você amou? Você amou você? Você amou o teu próximo? Você amou teu filho? Você amou teus pais? Você amou? É isso que ele vai perguntar. Eu creio que seja isso. Provavelmente. Agora, qual o teu valor para ele? Qual o teu valor? Você vale mais do que, muito mais do que apenas um imigrante. Amém? Muito mais do que isso. Muito mais do que apenas um brasileiro que está num outro local. Muito mais que um estudante, que um pai, uma mãe, um jovem, do que um trabalhador. Você é filho amado do Pai. Do reino. E isso é muito importante. Você é criação dele, é preciosa para ele. Tenha isso dentro do seu coração. Então, ele quer te guiar, quer te prosperar, quer te ensinar. É assim que ele te vê. Como um filho, uma filha que mesmo que fizer alguma coisa errada, ele não tem nenhum problema com isso. Ele te perdoa e ele vai te ensinar o caminho certo para que você possa realizar tudo aquilo que é o plano e o destino dele para a sua vida. É isso que você tem que olhar. Agora, qual é a terceira pergunta? É como que você realmente se vê. Eu ia falar. Então fale, irmã. Ó, hoje, antes de você dormir, pega o WhatsApp com Deus. Vocês ficam rindo aí que eu atropelo ele, eu atropelo mesmo. É porque nós dois queremos pregar, né? Assim, mas hoje, antes de dormir, isso aqui é muito bom, gente. Você vai perguntar para o Espírito Santo assim, mostra para mim como você me vê. Mas antes de você perguntar para ele, você vai escrever no seu WhatsApp como você se vê. Você vai escrever ali como você se vê. Você se vê bonito, feio, magro, gordo, rico, pobre, como você se vê. E é importante como você se vê, e vou usar uma palavra em inglês que vocês vão entender muito bem, é o gap entre como enxergam você e como Deus te enxerga. Você está mais para aquilo que as pessoas te enxergam ou mais para aquilo que Deus te enxerga? Então, a nossa autoimagem é que vai fazer toda a diferença. Se eu deixo aquelas palavras que me falam a respeito de quem eu sou, que o mundo diz, entrar no meu coração, quem sabe eu vou ter aquelas atitudes que o mundo diz que eu deveria ter. E acaba fazendo exatamente aquilo e perde a bênção. Se você olha para Deus, Ele fala, meu filho, minha filha amada, eu tenho prazer na sua vida, eu quero te dar uma família abençoada, eu quero que a sua família seja segundo o meu coração. Você vai pender para os lados das coisas de Deus
a sua família será abençoada. Amém? Então, como é que você enxerga? Isso é muito importante. Se você não conseguir parar ali, porque às vezes, né, Coríntios 3, também não vou perguntar o versículo, porque eu não sei, mas a minha referência, das referências, está aqui. Em Coríntios 3 fala que nós temos um véu. E quem tira esse véu é Jesus. Através do Espírito Santo, esse véu nos olhos. E aí, quando ele tira esse véu, é para nos mostrar, porque ele vai falar conosco, ele está aqui. Você é o templo do Espírito Santo. Lembra que a casa vazia vem mais 7? Está vazia do quê? E esses 7 vão ocupar o quê? Então, realmente, vai lá na frente do espelho e olhe para aquele reflexo e comece a escrever como você se vê realmente. Porque vai acontecer uma transformação na tua vida. Vai acontecer que o Espírito Santo, que mora em você, ele vai revelar para você como você é. Porque você, do momento que aceitou Jesus, começa uma transformação na tua vida. Mas essa transformação só vai acontecer se você deixar. O Espírito Santo é doce, né? Sim. Então, veja, o Espírito Santo falou com a Thelma e falou comigo. Alguém que já ouviu do Espírito Santo, como é que ele te vê? Alguém que já escutou? Alguns já escutaram. Se você não escutou ainda, você pode chegar em casa, hoje ainda, dobrar o seu joelho e falar, Deus, as pessoas estão me enxergando assim, assim, assim. Eu não concordo com isso, eu não sou essa pessoa. Como é que o Senhor me vê? Como é que o Senhor me enxerga? E ele vai começar a falar. Semana passada a gente ministrava um casal, e aquele rapaz, aquele homem feito, casado, ele tinha tido um problema sério na vida, quando mais jovem. E eu desafiei ele naquela hora e falei assim, pergunta agora a Jesus, onde é que ele estava naquela hora que isso aconteceu na sua vida? Ele ficou parado um pouquinho, começou a dar uma risada e falou, Jesus estava comigo, me dava a mão e me fazia passar por aquela situação, me protegendo de tudo que estava acontecendo. Às vezes a gente não pergunta para Deus onde é que Ele está, como que Ele nos enxerga, e somos privados de receber uma palavra dEle que vai mudar a nossa vida, vai nos dar uma direção muito precisa de como nós seremos, daquilo que Ele tem para nós. E não se preocupe se você não tiver todas as respostas de uma vez. Sabe por quê? Porque durante a semana, enquanto você estiver no trabalho, o Senhor vai começar a usar as pessoas para falar para você. Ou vai desenhar, né? Para mim, às vezes, tinha que desenhar, né? Eu falava para o Espírito Santo, desenha, que eu não estou entendendo. Eu falava para ele, né? Desenha. Porque era tanta gente falando mal de mim, amor, que eu chegava na igreja... Uma palhinha. Amanhã a gente vai contar melhor desse assunto aí. Mas antes de começar a namorar a Thelma, o Espírito Santo, ele desenhava para mim o que ela ia perguntar para mim quando eu pedisse ela em namoro. Que ela tinha uma lista de coisas que ela queria do namorado dela. Então, o Espírito Santo contou todos os detalhes para mim de exatamente o que eu tinha que responder. E ele conta, viu, gente? Ele conta. Ó, amanhã eu conto, tá? Então, era assim. As pessoas, eu não conseguia mostrar quem eu era de verdade, porque na comunidade que eu estava, vocês já ouviram falar alguma coisa que é fofoca? Já escutaram sobre isso? Existe fofoca? Aqui não tem, né? Aqui nos Estados Só Unidos no não Brasil, tem, amor. né? Não existe. Então, as pessoas chegavam para mim, iam dar paz do Senhor, elas faziam assim, né? Eu chegava, né? Eu sempre fui muito assim, paz do Senhor, irmão, e eu gostava de abraçar e beijar ainda, né? Paz do Senhor, daí o irmão dava a mão assim, a irmã, e depois eles faziam isso assim no corpo. Eu sentava numa fila assim, eu sentava nessa fila de vocês assim, sentava bem aí no meio, todo mundo levantava e ia para outro lugar. E eu ficava sozinha ali. Então, a fofoca, ela vai, quando você vai conhecer alguém, por exemplo, e vão falar assim, fulana vem aqui, outra pessoa veio e já falou alguma coisa, aquela pessoa já fica desacreditada. Então, quando nós, como imigrantes aqui, tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, é para criar um corpo de unidade.
Porque daí, quando Jesus falava comigo, e eu falava, Deus, eu não consigo provar quem eu sou. O Senhor sabe que eu não sou desse jeito. E aí eu falava assim, Senhor, eu não preciso provar, porque o Senhor já morreu na cruz. E o Senhor sabe quem eu sou. Um dia as pessoas vão ver. Um dia as pessoas vão conhecer. Ok. A pessoa da projeção consegue colocar o versículo aí, Deuteronômio 23, 2, por favor? Eu disse para vocês que nós casamos na igreja, nós tivemos a bênção pastoral, tivemos a bênção dos nossos pais e a bênção legal. Aliás, quando nós casamos, né, eu até quis comunhão universal de bens lá no Brasil, que não era comum, eu tinha um documento diferente, e eu queria casar com a minha esposa completamente. Era meu desejo. Bem, mas Deuteronômio 23, versículo 2, vamos ler todos juntos aqui, ó. Quem nasceu de uma união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes, até a 10ª geração. Isso é muito sério quando nós falamos de família, porque está dizendo assim, união ilícita. Então, uma união em que não houve a bênção dos pastores, não houve a bênção dos pais, não houve a bênção legal. Isso não aconteceu. Duas pessoas simplesmente se juntam e passam a viver juntos. Quando isso acontece, e parece que no mundo há um desejo muito grande disso acontecer, com muita frequência, facilitar essa situação, entra-se nesse caso aqui, que é a maldição da bastardia, porque tem uma versão que diz, nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. Qual é a Assembleia do Senhor? Alguém sabe? O que é a Assembleia do Senhor? Fala mais alto, gente. É a igreja também. O que mais, gente? São dois. A família. A Assembleia do Senhor é a família e a igreja. Veja, quando Deus pegou Adão e Eva e os casou, aquela era a Assembleia do Senhor. E Deus se apresentava ali. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. 2, marido e mulher, já é uma igreja, é a Assembleia do Senhor. Então, casamento, família e a igreja. Então, está dizendo esse texto aqui, que aquele que nasceu de uma união ilícita não entrará na família, não entrará na igreja até a 10ª geração. Não entrar significa o seguinte, essa pessoa poderá ter sintomas de dificuldade de manter relacionamento familiar. Pode quebrar relacionamentos. Às vezes nós aconselhamos pessoas que estão nessa situação e a pessoa começa a dizer assim, como é que fala da sua família? Ah, não falo com meu irmão há 10 anos. Não estou dizendo aqui distância, Brasil, Estados Unidos, tá? Estou dizendo por briga, né? Não falo com meu irmão há tanto tempo, com a minha irmã, não sei o quê, com meus pais. Eu falei, os seus pais eram casados quando você foi gerado? Normalmente, não. Isso aqui está acontecendo. Não fica na família. Você pega pessoas que vão numa igreja, ficam um tempinho, sai daquela igreja, vão para outra igreja, e sai daquela, vai para outra igreja, e nunca se fixa em igreja alguma. Provavelmente isso pode ser a causa que está na vida dele. Não quero generalizar nada, tá? Mas eu digo que isso aqui é muito importante. E diz aqui 10 gerações. Então vamos lá. Quem aqui conhece seus pais? Levanta a mão. Todo mundo, praticamente, né? Os avós. Os bisavós. Os tataravós. Alguém conhece tataravós? Conhece? E depois do tataravó? Tete-avô. Quem conhece? Não tem mais. Então aqui na 5ª geração, tem mais 5. Que a gente nem faz ideia de quem são. Não faz nem ideia. Então, você, às vezes, pode... Sintoma conhece, né? Sintoma de rejeição, alguém conhece? Sim, né? Sintoma de inadequação, alguém conhece? Sintoma de baixa estima, alguém conhece? Sintoma de... Sabe assim, você ganha um presente e você não se sente feliz com aquele presente? Você não consegue sentir a felicidade. Você não consegue sentir o Espírito Santo falar com você. Você conhece isso? Vocês querem a cura hoje, gente? Vamos entrar Amém. na congregação dos justos? Vamos escrever nosso nome no livro da vida da cura. E esse momento
Exato. Então, você veja, esses acontecimentos, né, podem, um caso como esse, se aconteceu até a 10ª geração, você nem faz ideia, mas pode estar com os reflexos sobre a sua vida, que é inadequação, baixa autoestima, rejeição, tudo isso pode estar acontecendo. Então, normalmente, quando nós estamos numa situação dessa, nós perguntamos aqui assim, alguém aqui foi gerado fora da aliança do casamento? Tem alguém? Tem algumas mãos levantadas. Tá? Oi? Prematuros não, né? A mãe casou grávida, então foi gerado fora da aliança do casamento. Tá? Esses que levantaram a mão, que estão nessa condição, sentem alguma dessas coisas que a Thelma falou? Inadequação, não pertencimento, etc. Tá? Por quê? Tem essa dificuldade que está nesse versículo aí. Alguém aqui gerou filhos fora da aliança do casamento? Tem alguém? Teve relacionamento antes de se casar? Isso, ou gerou filhos, né? Tem algumas pessoas. Então, é uma maldição, nós vamos quebrar essa maldição. É princípio, conhece princípio? Tudo, se você jogar alguma coisa para cima, é um princípio da gravidade, vai cair. E a Bíblia, ela tem princípios, que às vezes a gente fala o quê? Nada a ver. Se o pai tem AIDS, a mãe tem AIDS, não desenvolveram a AIDS, mas a criança nasceu com a AIDS desenvolvida, a criança pecou? Não, né? Ela está sofrendo o quê? A consequência. Então, nós não vamos pagar pelo pecado dos nossos pais, mas nós estamos fora de um princípio pagando a consequência. E Jesus morreu na cruz para pagar essa consequência. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de todo mal. Amém? Então, quando nós fazemos uma oração como essa, para a quebra da maldição da bastardia, quem quebra maldições é Jesus. É pelo nome de Jesus. E Ele quebra. E como é que a gente quebra? Perdoando e pedindo perdão. O sangue de Jesus é lançado. E tudo é reparado. Que é para isso que Ele veio ao mundo. Amém? Então, quando nós vamos fazer uma oração como essa, mesmo que você fala assim, não fui gerado e nem gerei fora da aliança do casamento. Meus pais também, eles estavam corretos. Meus avós também. Nós pedimos, faça a oração, porque você não sabe 10 gerações para trás como é que foi. E aqui nessa oração tem coisas mais profundas. Como nós temos criança e não é só casais, a gente não vai falar, tá? Então, é muito, muito mais profundas. E vocês vão ser libertos igual, porque há uma confissão agora, tá? Há uma confissão. E quando nós confessamos, nós nos colocamos. Eu gosto de dar aquele exemplo lá de Abigail, quando Nabal foi um inconsequente. Tá? Nabal ele foi lá contra o rei, nem vou contar tudo agora, mas Abigail ficou sabendo pelo servo, olha, Nabal fez umas coisas aí que o rei Davi vai ficar muito bravo. E ele vai vir e vai matar todo mundo aqui. Abigail pensou, mandou rapidinho fazer um monte, encher um burro lá de um monte de pão, 600 pão, queijo e um monte de coisa, e foi e mandou esse jumento na frente com os presentes para Davi. E o que me chama a atenção nessa palavra foi que ela se jogou no chão e ela falou assim, perdoa o meu pecado. Ela não tinha feito nada. Vocês fizeram alguma coisa? Talvez não, talvez sim. Mas perdoa o meu pecado, é isso que Deus quer. Deus quer confissão, Deus quer entrega, Deus quer verdade. Deus quer sinceridade. Porque não adianta, gente, meus pais eram pastores, meus tios, não adianta roubar do Senhor. Não adianta chegar em casa e ficar lá usando algumas coisas lá que não agradam ao Senhor. Então, não adianta você usar máscara, porque Jesus está vendo.